Ué. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, assim, parece pequena, quase um conto escondido no meio de um Velho Testamento que muitas vezes é bem brutal, mas que tem um impacto gigantesco. O livro de Ruth. Exato. A nossa fonte é uma edição da Bíblia Sagrada, e o nosso objetivo aqui é explorar essa narrativa que se passa nos dias em que os juízes julgavam. E é muito importante lembrar o que isso significa, né? O livro de Juízes, que vem logo antes, descreve esse período como um caos. É uma anarquia total. Sim. A frase que se repete é: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Época de guerra, de violência, e aí, no meio desse cenário todo sombrio, surge essa joia. Uma história que fala sobre lealdade, bondade. Sobre esperança, né? Exatamente, sobre esperança. É como encontrar uma flor no meio de um campo de batalha. E a história já começa de um jeito bem duro, com uma crise que força uma família a fazer as malas. Uma fome terrível em Belém. O que é uma ironia gigantesca, porque Belém significa casa do pão. Pois é, a casa do pão não tem pão. E essa crise força um homem, Elimeleque, sua esposa Noemi e os 2 filhos a se tornarem, na prática, refugiados econômicos. Eles saem de Judá e vão para Moabe, que era, historicamente, uma nação inimiga de Israel. Eles estavam desesperados. Completamente. E essa busca por uma vida melhor em Moabe acaba dando muito, muito errado. O primeiro capítulo já chega com uma avalanche de tragédias. É uma desgraça atrás da outra, de verdade. Primeiro, o patriarca, o Elimeleque, morre. Logo de cara. Logo de cara, Noemi fica viúva em terra estrangeira. O tempo passa, os filhos se casam com mulheres moabitas, a Orfa e a Ruth, e eles ficam lá por uns 10 anos. Uhum. E quando parece que a vida se estabilizou um pouco, a tragédia volta com tudo. Os 2 filhos também morrem. Nossa. Imagina o cenário. A Noemi perdeu absolutamente tudo. O marido, os 2 únicos filhos. Ela tá sozinha, sem herdeiros, em terra estrangeira e com 2 noras que também são estrangeiras. É o fundo do poço. Total. E é nesse momento que ela ouve que a fome em Judá acabou e decide voltar. Aí ela se vira para as noras e, num ato assim de muita generosidade, diz para elas voltarem para suas famílias. Elas as libera de qualquer obrigação, sabe? É uma cena de cortar o coração. Todas choram juntas e a órfã se despede e vai embora, que era, vamos ser honestos, a decisão mais lógica. Com certeza. Mas a Ruth não vai. Ela se agarra na sogra. E a declaração que ela faz aqui é uma das coisas mais fortes que eu já li. É revolucionário para a época. Ela diz: não me insistas para que te abandone. Aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Uau! Pensa bem, em um mundo onde sua identidade era seu povo, sua terra, seus deuses, Ruth está essencialmente se desnacionalizando e se renaturalizando por causa de uma única pessoa. É um ato de lealdade que transcende tudo. Ela abandona tudo que conhece por amor a Noemi. É uma aliança incondicional, e as duas então voltam para Belém. A chegada delas causa um alvoroço na cidade, né? Sim, todo mundo fica, não é a Noemi, mas ela está consumida pela amargura. E ela é brutalmente honesta. Ela diz: não me chamem de Noemi, que significa doçura, me chamem de Mara, que é amarga, porque o Todo-Poderoso me fez tanto mal. Ela culpa Deus diretamente. Ela se sente vazia, esvaziada por Deus. E o capítulo termina com uma informação que parece um detalhe técnico, mas é a semente de toda a virada da história. Qual? Elas chegam em Belém no início da colheita da cevada. Essa pequena frase é a primeira luz no fim do túnel. E essa colheita é a deixa para tudo, né? Porque no capítulo 2, a Ruth não fica parada. Ela é proativa. Totalmente. Ela pede permissão para Noemi para ir aos campos e apanhar espigas, ou seja, recolher as sobras que os ceifeiros deixavam para trás. E isso era uma espécie de lei de bem-estar social da época. Uma provisão para os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Eles tinham o direito de entrar nos campos depois da colheita e pegar o que sobrava. Era uma forma de garantir a sobrevivência com dignidade. E a Ruth, como estrangeira e viúva pobre, se encaixava perfeitamente nisso. Exato.
E é aí que o narrador da história dá uma piscadela pra gente. Ah, sim, o texto diz que ela, por acaso, foi parar numa parte do campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Esse acaso é bem suspeito, não é? É totalmente intencional. O narrador está gritando providência, sem usar a palavra. A história toda é construída sobre essa ideia de uma mão invisível guiando os eventos. E esse Boaz não é qualquer um. Ele é descrito como um parente do falecido marido de Noemi e um homem de grande riqueza. E um homem de grande caráter também. Assim que ele vê a Ruth no campo dele, a bondade dele é imediata. É impressionante. É verdade. Ele vai até ela e diz para ela ficar só no campo dele, onde ela estaria segura. Ele dá ordens aos funcionários para não a incomodarem, garante que ela tenha água. E até convida para almoçar com eles. E ele vai além. Ele secretamente instrui os trabalhadores a deixarem de propósito mais grãos para trás, até feixes inteiros, para que ela possa colher mais. Ele não está só dando caridade, ele está garantindo a abundância dela e preservando a sua dignidade. Isso é incrível. E quando a Ruth, toda surpresa, pergunta: por que eu? Por que tanta bondade com uma estrangeira? A resposta do Boaz revela tudo. Sim, ele diz que ouviu falar da reputação dela, de tudo que ela fez pela sogra. A fama da lealdade da Ruth chegou antes dela. A bondade dele não é aleatória, é uma resposta direta ao caráter dela. É um ciclo de virtude em ação. Ele está respondendo à Hesed dela, esse amor leal, com a sua própria Hesed. Ruth chega em casa com comida para semanas. E a Noemi, que se sentia abandonada por Deus, deve ter ficado em choque. Mas quando ela ouve o nome Boaz, a reação dela não é só de alívio, é estratégica. Exatamente. A amargura começa a sumir e a esperança vira um plano. Ela exclama: este homem é nosso parente chegado, um dos nossos remidores. E esse conceito de remidor, goel, em hebraico, é a chave legal e social que destrava o resto da história. Explica melhor pra gente o que é esse remidor. Bom, o remidor era o parente mais próximo de um homem que morreu. Ele tinha o direito, e às vezes o dever, de resgatar a família. Isso podia significar comprar de volta a terra da família para que não saísse da linhagem, ou até mesmo resgatar um parente da escravidão. Entendi. E no caso da Ruth, a aplicação mais crucial era o chamado casamento levirato, onde o remidor se casava com a viúva sem filhos para gerar um herdeiro em nome do falecido. Para que a linhagem não se extinguisse. Exatamente. Noemi percebe que Boaz é a solução para tudo, a segurança da Ruth e a restauração da sua própria família. Então, com essa esperança, a Noemi vira uma estrategista no capítulo 3. Ela bola um plano extremamente ousado para garantir o futuro da Ruth, o que ela chama de descanso. Um lar, segurança. E que plano! Ela diz para Ruth se arrumar toda, se perfumar e ir à noite para a eira, o lugar onde eles debulhavam os grãos. A eira à noite. Isso soa arriscado. Arriscadíssimo. A eira era um lugar de trabalho, mas à noite os homens muitas vezes dormiam lá para proteger os grãos. O plano de Noemi é culturalmente complexo. Ela instrui Ruth a esperar Boaz dormir e então ir em silêncio, descobrir os pés dele e se deitar ali. Ok, isso soa muito estranho para nós hoje. Qual era o simbolismo por trás disso? É um gesto de submissão e um pedido formal. Não era necessariamente um convite sexual, embora fosse extremamente vulnerável. Era uma forma de dizer: estou aqui, sob sua autoridade, e busco sua proteção. E quando Boaz acorda no meio da noite e a encontra, a fala da Ruth é muito direta. Estende a aba do teu manto sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Ela está pedindo simbolicamente que ele a cubra, a proteja. E se case com ela. E se case com ela. A tensão nessa cena é palpável. Isso podia dar muito, muito errado. E a reação do Boaz aqui é o que define o caráter dele, né? Totalmente. Ele a abençoa e reconhece a virtude dela. Ele diz que toda a cidade sabe que ela é uma mulher virtuosa. Ele entende perfeitamente o pedido e a honra por sua lealdade.
Ele não se aproveita da situação nem por um segundo. Mas a história precisa de um último obstáculo, um pouco de suspense. Sim, um impedimento legal. Boaz diz a ela: olha, eu quero fazer isso, mas tem um problema. Existe outro parente que é mais próximo na linhagem do que eu, e ele tem a primeira opção por lei. Ah, claro. Mas ele não a deixa na incerteza. Ele promete resolver a questão publicamente na manhã seguinte. E para provar sua intenção, ele enche o manto dela com 6 medidas de cevada. Um gesto que dizia claramente: eu vou cuidar de você. Considere isso resolvido. Exato. Então Boaz não perde tempo. Na manhã seguinte, ele vai direto para o centro da cidade, o portão, para resolver isso. O portão da cidade era o lugar onde os negócios eram fechados e as questões legais resolvidas na frente de testemunhas. Era a prefeitura e o fórum, tudo em um só lugar. Certo. Ele senta lá, chama 10 anciãos da cidade para serem as testemunhas oficiais e espera o outro parente passar. É uma cena muito pública. E aí o Boaz se mostra um negociador genial. A jogada dele é brilhante. É uma aula de estratégia. Ele primeiro apresenta a parte fácil do negócio ao outro parente. Noemi está vendendo a terra que era de Elimeleque, você é o primeiro na fila para redimir e você quer. Terra valiosa. O cara responde o quê? Ele responde na hora: sim, eu quero, eu a redimirei. Ele morde a isca. E é aí que o Boaz joga a cartada final. Exato. Boaz diz: ótimo, mas fique sabendo que no dia em que você comprar a terra, você também tem que se casar com Ruth, a moabita, a viúva, para dar um herdeiro ao falecido. E aí o negócio ficou bem menos interessante. Muito menos. O parente teria que sustentar a Ruth e o primeiro filho que tivessem não contaria como seu herdeiro, mas como herdeiro do falecido e herdar aquela terra. E o cara pula fora na hora. Ele diz que isso iria prejudicar a minha própria herança. Era um mau negócio para ele. Basicamente, sim. Então ele passa o direito dele para o Boaz e o acordo é selado com um costume fascinante. O da sandália? Esse mesmo. O parente tira a sandália e entrega a Boaz na frente das testemunhas. Era o equivalente antigo de assinar um contrato em cartório. Com a sandália na mão, Boaz declara para todos que está comprando a terra e, mais importante, tomando Ruth como sua esposa. E o povo e os anciãos abençoam a união, desejando que ela seja como Raquel e Lia, as grandes matriarcas de Israel. É o reconhecimento público dela como parte do povo. E a história se conclui com uma restauração completa. Boaz e Ruth se casam e têm um filho, Obed. E o clímax emocional volta para Noemi. As mulheres da cidade celebram com ela, dizendo algo poderoso. Tua nora, que te ama, te é melhor do que 7 filhos. Em uma cultura onde ter filhos homens era tudo, essa é a maior honra que poderiam dar a Ruth. E Noemi, que começou a história vazia e amarga, agora tem o neto no colo. O texto diz que ela foi sua ama. O círculo se fecha. A mulher que se sentia esvaziada, agora tem a vida nos braços. Mas o livro guarda o maior segredo para os últimos versículos. Não termina com a felicidade da família. Termina com uma pequena genealogia. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé? Exatamente. Uau! É de arrepiar. Toda essa história íntima, de perda, lealdade, amor, é na verdade a história da origem da linhagem do maior rei de Israel, o rei Davi. Aquela moabita, a estrangeira de uma nação inimiga, se torna a bisavó do rei. É uma reviravolta de proporções cósmicas. É uma jornada incrível. Ruth e Noemi vão da tragédia absoluta à restauração completa, e tudo isso impulsionado por atos de bondade, de lealdade e da coragem de 2 mulheres que tomaram o destino nas próprias mãos. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. A história de Ruth é esse microcosmo de esperança num período de desordem.
Ela sugere que a redenção e a mudança de verdade muitas vezes não vêm de grandes eventos ou líderes poderosos. Vem de pessoas comuns. Exato. Vem de atos de decência e lealdade de pessoas comuns, muitas vezes marginalizadas. E fica a pergunta no ar: o que a inclusão intencional de uma estrangeira, uma moabita, na linhagem sagrada de Davi, revela sobre as ideias de pertencimento, de inclusão e de graça que essa antiga e poderosa narrativa quer nos passar?